aqui quem vai participar desse bate-papo com a gente, né? Então, eu quero chamar aqui a pastora Poli, a Bárbara e a Carol. Mulheres fortes e mulheres que têm, eu creio, que muito a compartilhar. Eu vou falar para vocês, a gente chegou aqui mais cedo, a gente tomou um cafezinho ali atrás e falando, né, sobre aquilo que Deus fez. E eu não sei se é porque eu estou grávida, né, gente? Diz que grávida é uma manteiga derretida. Eu já cheguei, já chorei, já me emocionei aqui com a história dessas mulheres. E eu tenho certeza que vai acontecer isso também com cada uma de nós. Eu acho que Deus vai usar essas histórias maravilhosas aqui que nós vamos compartilhar para te edificar, para edificar a sua fé. Amém? Deixa eu perguntar uma coisinha. Quem está aqui nos honrando com a sua presença pela primeira vez? Só levanta a mão, não vou te chamar aqui na frente, não. É só para eu saber. Deus te abençoe. Tem gente que não está levantando a mão porque acha que eu vou chamar aqui. Eu não vou chamar aqui, gente. Pode ter certeza. Fica tranquilo. Fica tranquila. É só para saber mesmo. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, viu, gente? Aqui no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Estou baixinha aqui, gente. Vocês estão altas? Amém. Queridas, mulheres vencedoras. Mulheres vencedoras. Como eu disse para vocês, né? Nossa, quanta mulher, gente, servindo aqui. Aleluia. Amém. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Como eu disse, né, nós não podemos escolher muitas coisas que nós vamos enfrentar na nossa vida. E eu não estou aqui para profetizar nada negativo para você. Mas eu estou aqui para anunciar e para te contar, se você ainda não sabe, que eventualmente vão chegar estações muito difíceis e que nós vamos ter que enfrentá-las. Enfrentar essas estações. E nesse momento nós vamos ter que tomar uma decisão. Talvez você já tenha chegado nessa encruzilhada. Como eu vou passar por isso? Qual é a maneira de Deus de eu passar por essa situação? Né? Como eu vou ser uma vencedora nessa situação? E quando eu estava pensando nesse papo que a gente ia ter aqui hoje, eu lembrei muito de uma mulher na Bíblia, que é a mulher Ciro-Fenícia. E durante todo esse papo aqui, eu vou contar um pouquinho da história dela, e a gente vai compartilhar as nossas histórias, e vai ficar nesse vai e vem aqui, e nós vamos ser muito edificadas. Mas uma coisa que está lá em Mateus 15, 21 e 22, nós vamos ler esses dois versículos, Mateus 15, 21 e 22. Essa história, gente, ela conta de uma mulher que viveu uma situação inesperada e uma situação desesperadora. Eu ainda não sei na prática como é isso, né? Daqui a pouquinho eu vou poder compartilhar do mesmo sentimento aqui de quem é mãe. Mas dizem que toda mulher, quando vira mãe, ela vira uma leoa, né? Para proteger os seus filhos. E essa mulher da Bíblia aqui, ela virou uma leoa porque a filha dela estava precisando de um milagre. Vamos ler aí, Mateus 15, 21 e 22. Diz assim, olha... Vamos acompanhar, está projetado aí, né? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha que interessante, gente. Essa história fala de uma mulher que era de um outro povo, que era de uma outra tribo. Ela poderia se sentir indigna de estar naquele ambiente, mas a palavra de Deus, ela demonstra claramente que aquela mulher estava desesperada porque a sua filha precisava de uma intervenção. A sua filha precisava de um milagre. Será que você já se imaginou nessa situação de desespero? De falar, Senhor, né, eu preciso de Deus, eu preciso de uma intervenção, eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida, eu não sei como eu vou resolver isso. E assim estava acontecendo aqui com essa mulher, ela estava desesperada. Mas um ponto que é muito marcante na vida dessa mulher é que diante do desespero, eu queria destacar muito esse primeiro ponto, nós vamos falar de alguns pontos aqui, eu queria que você guardasse no seu coração. Mas o primeiro ponto é que diante do desespero, a mulher foi até a pessoa certa. Diante do desespero, a mulher foi até a pessoa certa. Ela foi até Jesus. Ela entendia que somente Jesus poderia ser a verdadeira resposta para aquela situação. Ela foi num lugar que não era comum para ela,
Ela foi num lugar que não era confortável, talvez, para ela, mas ela sabia quem procurar. E uma das coisas mais importantes que a gente deve marcar no nosso coração hoje é que quando a gente vive uma situação de desespero, uma estação difícil, desafiadora, nós vamos precisar definir, gente, em quem nós vamos depositar nossa confiança, até quem nós vamos procurar. Às vezes o nosso impulso, quando a gente tem uma situação de desafio na nossa vida, é procurar uma pessoa em primeiro lugar, não é? Às vezes é procurar um profissional, às vezes é procurar, enfim, não estou dizendo que isso é errado, mas o ponto é, qual será a primeira pessoa? Será que o impulso da nossa alma, do nosso coração, é procurar Jesus como a pessoa que vai resolver a nossa causa? Será que vai ser o primeiro impulso que a gente tem? E essa mulher, ela foi assim. Eu vejo tantas mulheres, às vezes, né, e pessoas com situações de luta e desespero, e às vezes buscando ajuda em lugares que vai piorar o problema dela. Você já viu isso, gente? A gente às vezes vai buscar numa fonte que, ao invés de nos edificar, ao invés de resolver o nosso problema, vai piorar o nosso problema. Mas glória a Deus, porque hoje nós estamos aprendendo com essa mulher aqui da Bíblia, e também vamos aprender com essas mulheres aqui, que diante do desespero nós precisamos ir até a pessoa certa. Amém? E eu queria já começar o nosso papo aqui, né? Eu queria começar com a Carol, porque a Carol, ela passou por uma situação assim muito difícil na vida dela, né? Ela enfrentou um câncer, né, Carol? Um câncer de mama, um câncer que ela precisou realmente, muito nova, muito jovem, precisou lidar com essas situações. E eu, ouvindo já algumas vezes o testemunho da Carol, quando eu pensei nessa mulher Ciro-Fenícia, eu pensei assim, nós temos mulheres de verdade que souberam procurar a pessoa certa nos momentos difíceis. Eu sei que muitas vezes você também fez isso. Mas eu queria que a Carol contasse um pouquinho, né, de como que foi isso, Carol. Como é que foi quando você recebeu essa notícia desse câncer? Como que foi, né, essa história? E como é que foi a primeira pessoa assim, que você procurou? Será que seu impulso foi procurar Jesus ou será que você desmoronou? Como é que foi isso? Oi, mulheres. Boa noite. Eu vou contar um pouquinho aqui, né, do que eu passei. Eu tinha 31 anos quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E nesse momento eu estava me preparando, né, para casar, tinha encontrado, né, o homem da minha vida. E eu estava ali, né, jovem, solteira, buscando ali os meus sonhos, né, de casar, ter filhos, constituir uma família. E estava buscando a Deus, estava servindo ao Senhor, né, estava servindo ali como líder de célula, né, e a minha vida estava assim, tudo dando certo, né? A receita ali estava tudo dando certo, estava tudo caminhando ali, né? Eu entregando ali a minha vida ao Senhor, vivendo mesmo, né? Uma vida entregue ali ao Senhor Jesus. E naquele momento ali que eu descobri o câncer, foi um baque assim para mim, né? E eu fiquei perguntando ali para o Senhor, mas por que eu? E por que nesse momento da minha vida? Né? O momento que eu tanto esperava na minha vida, o momento que eu estava ali me preparando, deixando meu cabelo crescer para poder fazer o penteado que eu queria, e sonhando ali com aquele momento, sonhando ali, né, em constituir ali a minha família, os meus sonhos. Né? E eu fiz essa pergunta ali para o Senhor, quando eu saí ali daquele consultório, eu fiz essa pergunta ao Senhor, falei assim, Senhor, por que eu? E por que nesse momento da minha vida? E eu lembro assim que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, sabe? Por que não você? Né? E naquele momento ali, o Espírito Santo começou a trazer ali no meu coração tudo que eu tinha vivido com o Senhor. Todas as palavras que eu já tinha recebido, né? Todas as mensagens que eu já tinha ouvido, todas as canções que eu já tinha cantado, declarando que eu confiava no Senhor, declarando, sabe, que Ele era o Senhor da minha vida e que eu ia permanecer até o fim. E o Espírito Santo foi trazendo ali no meu coração e na minha mente. E eu tive que fazer uma decisão ali naquele momento, né, de decidir, né, confiar no Senhor e permanecer. E foi essa decisão que eu tive. Né? Eu decidi permanecer ali, né, mesmo com todos os medos, as inseguranças que vieram. Né? Eu sou da área da saúde e trabalho dentro de um bloco cirúrgico, então eu sabia bem o que ia acontecer ali, cada ponto, cada fase ali da cirurgia, do tratamento.
né? Já tinha vivido isso dentro da minha casa também, ali com a minha mãe. Então, assim, veio todos aqueles medos, aquelas incertezas, né? Será que o Gabriel ele vai querer permanecer ali comigo, né? Será que a gente vai continuar juntos? O que vai acontecer daqui para frente? Mas mesmo diante de todas essas incertezas, né? A gente sabe que a quimioterapia, no caso do câncer de mama, né? Ela faz, né, o cabelo cair. Então, eu ia perder ali os meus cabelos, que eu tanto ali cultivava, né, para o dia do casamento. E afetaria também o meu corpo também, as minhas mamas, né? Eu não sabia em que nível ia essa cirurgia. Então, foi um momento ali de muitos medos que vinham ao meu coração, mas eu fiz uma decisão ali naquele momento de continuar, de permanecer com o Senhor e de confiar na palavra dele, de confiar nas promessas que ele tinha feito para a minha vida, né, de confiar na palavra dele, que eu tanto ministrava, que eu tanto lia, né, que eu tanto ali meditava ali na minha vida, de confiar, de saber que ele ia, né, fazer ali, né, cumprir a palavra dele sobre a minha vida, né, e na minha história. Então, diante de tudo isso, né, que eu passei, eu decidi permanecer. Então, eu continuei indo na célula, eu continuei liderando ali a célula, o Gabriel continuou ali comigo liderando a célula, né? E tinha vezes que eu estava ali na célula pós quimioterapia, ali naquela semana, e às vezes eu passava mal e eu ia um pouquinho lá para dentro, depois voltava, né? Usava máscara, porque a imunidade cai muito, né? Mas eu permaneci amando ao Senhor, né? E eu permaneci ali buscando mesmo, né, do que o Senhor era capaz de fazer na minha vida. E foi isso, assim, esse primeiro momento, assim, eu entendi que só Ele podia mudar a história da minha vida ali, que só Ele poderia trazer a cura, né, para a minha vida, né, só Ele poderia me sustentar naquele momento, né. Amém. Bater palma aqui com o microfone. Ô, gente, mas sabe uma coisa que é importante falar? Que às vezes a gente pensa assim, vamos formatar um bate-papo aqui, colocar pessoas que têm histórias legais. Mas assim, não foi isso que a gente pensou, sabe? A gente acompanhou a história da Carol, né? Então a gente viveu com ela junto na luta. E assim, nós vimos essa postura de ir até Jesus, né? Nós vimos essa postura dela permanecer em Jesus. E é uma luta para todas nós, gente. Quando a gente está, às vezes, servindo a Deus com Jesus e acontece uma coisa muito difícil que a gente não esperava, a gente imediatamente pensa, por que eu? Vocês sabem um pouco da minha história, né? Muitas mulheres aqui. Eu e Mateus, como pastores, servindo a Deus há muitos anos, né? Nos casamos, todo mundo, né, com o sonho de constituir família. A gente também tinha esse sonho. E nós começamos a tentar engravidar. Por 10 anos a gente viveu esse adiamento do nosso sonho. E, assim, muitas vezes essa pergunta vinha, né? E aí? Né? Você está ali todo dia servindo a Deus, você está buscando a Deus. Algumas pessoas falavam isso com a gente, não é por mal, a gente sabe. Mas assim, pastor, eu não entendo, vocês estão amando a Jesus e tanta coisa, e isso está acontecendo. Mas assim, nós tomamos uma decisão também, né? Assim como a Carol tomou e a gente viu na prática ela tomando, eu sempre pensava assim, eu tenho 2 caminhos a seguir, e eu acredito que a Carol também pensou da mesma forma. Ou eu me transformo numa pessoa amargurada, e a gente tem essa escolha, gente, transformar numa pessoa amargurada, numa pessoa marcada, ou a gente pensa assim, não, eu vou continuar com Jesus e crer que a palavra dele é digna de confiança, eu vou até o único que pode resolver essa situação, sabe? Eu pensava muitas vezes também, assim, igual a Carol falou, né? Por que eu? E Deus falando, mas por que não eu? Né? Por que então o outro pode acontecer com o outro e comigo não pode acontecer? Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então, assim, como é importante, né, gente, a gente olhar com esses olhos. Eu vejo a história dessa mulher, Ciro Fenícia, e a história dessas mulheres que estão aqui, e tudo que Deus tem feito assim na vida de quem persevera e quem segue esses pontos,
que é um caminho de milagres. O caminho de você ir até Jesus, que é o que a gente está falando aqui, é o primeiro passo do milagre. Eu tenho uma situação, eu vou até Jesus, e isso começa já nesse momento a abrir a porta do milagre. É permanecer, sabe? Por anos nós também permanecemos, por anos nós continuamos crendo, e muitas vezes eu pensava também na minha história, né? Eu pensava assim, gente, são tantas pessoas com lutas na vida, né? Eu não sou a primeira e nem você a última. Eu estou casada, eu tenho um casamento abençoado. Tem pessoas que já estão numa certa idade e ainda não se casaram. Tem outras pessoas que perderam a vida antes de pensar em casamento. Então, assim, há tantas coisas que a gente tem que colocar na balança, às vezes, e ser grato a Deus por aquilo que nós estamos vivendo e crer que Ele está vendo o nosso coração, né? E que Ele vai agir em nosso favor. Amém? Os milagres que Deus e Jesus fez foi de pessoas que foram até Ele. Eu queria destacar isso. Na Bíblia, as várias histórias de milagre foi com pessoas que foram até Ele. Moisés, ele falou com Deus, aí ele foi, o mar se abriu, né? Ele falou ao mar ali, seguiu a orientação do Senhor e o mar se abriu. Ele foi. As pessoas que viveram milagres na palavra de Deus, geralmente elas foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, né, que precisava de cura e também foi até Jesus naquele desespero, se humilhando para receber a cura. Ela sabia para quem ela tinha que ir. Né? Os amigos daquele homem que desceram com ele pelo telhado para aquele homem que precisava do milagre chegar até Jesus, né, o paralítico. Então, assim, eles sabiam aonde encontrar. E a minha pergunta para você tem ido até Jesus como primeira opção? Nós temos ido até Jesus nas lutas da nossa vida? Então, aí para a gente pensar aí, né? Bênção demais, Carol, assim, ainda mais maravilhoso do que ouvir o testemunho da Carol é lembrar do que ela viveu, é lembrar das escolhas que ela fez na época que a luta estava apertando, né? É fácil a gente contar um testemunho, difícil é a gente escrever o testemunho, né, gente? Difícil é a gente viver o dia difícil, o dia mau, né? Isso é difícil, e perseverar. Bom, vamos continuar ali no texto, Mateus 15, do 23 ao 25. Olha o que diz aí na continuação do texto dessa mulher, olha. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Tem hora que Jesus fica em silêncio diante de algumas lutas que a gente está vivendo. Parece que ele não está falando, né? Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Sempre tem os abençoados, não é, gente? No caminho da nossa dor, no caminho... Eu estava conversando com a Carol hoje, ela falou assim, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, o que apareceu de gente para tentar achar a razão que eu estava com câncer? Era gente falando que era mágoa guardada, era gente falando... gente, está amarrado em nome de Jesus, nós precisamos ser mais sábios, sabe? Tentando arrumar uma razão para a pessoa estar vivendo uma dor. Quer dizer, a pessoa já está vivendo um momento difícil e assim, ainda tem... Mas aí na Bíblia tem também, Carol, fica tranquila, que é em todo lugar que tem esse tipo de gente aí, ó. Manda embora porque ela está gritando atrás de nós. E ele respondeu. Deixa eu falar mais uma coisa também. Não é qualquer afronta que precisa de resposta não, viu, gente? Ela ficou calada, sabe por quê? Ela sabia que ela estava indo atrás de Jesus. Ela não precisava responder à altura dos discípulos. Ela não precisava se explicar. Ela precisava continuar firme no propósito dela, que era de ir até aquele que ela tinha que procurar, que era Jesus. Amém? Você não precisa responder às afrontas. Você precisa permanecer naquilo que Deus tem falado para você permanecer. Amém? Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aí Jesus, né, virou. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Deixa eu falar, o segundo ponto, depois de você ir até Jesus, gente, é que a gente precisa perseverar. No caminho do milagre, nós precisamos ter persistência. Persistência. Porque às vezes a gente acha que a fé é uma varinha de condão, né? Que a gente, é assim que fala, gente. Eu troco todos os ditados, eu confundo as palavras, mas é tipo uma varinha de condão. Você está com uma situação de luta, você aponta ali a varinha e pá, e vai acontecer o milagre. Que bom que seria, né, Carol? Se sua situação se resolvesse uma semana, né, Bárbara, né, Poli? Mas não é. Então, assim, a fé, gente, ela tem muito mais a ver com persistência do que com situações imediatas.
Jesus pode fazer curas imediatas, milagres imediatos? Sim. Mas a fé tem muito mais a ver com o processo de persistir naquilo que é certo. E persistência é diferente de teimosia, viu, gente? Persistência é insistir no que é certo. E teimosia é insistir no que é errado. Né? E essa mulher aí, ela estava perseverando. Bom, então a perseverança, a persistência é um passo muito importante no caminho do milagre. E olha, eu queria que a Bárbara também compartilhasse um pouquinho agora da história dela. Gente, olha, a Bárbara, ela viveu uma situação assim muito forte, né, recentemente. Muitos aqui acompanharam, né, da sua filha, muitos dias no hospital. Ela vai contar aí um pouquinho aí do que aconteceu com ela. Mas, assim, entre a vida e a morte, né, Bárbara, tantas coisas difíceis. Eu só vou contar uma coisa que aconteceu. Um dia aqui no culto, a Bárbara estava com a filha, com a Ayla, internada no CTI. E eu encontrei com ela aqui. Eu nem entendi porque ela estava no culto aquele dia. Eu falei, gente, o que a Bárbara está fazendo aqui? Sabe, falei, será que alguma coisa aconteceu que eu não estou sabendo? Será que a Ayla já teve alta e eu não estou sabendo? E ela estava exatamente com essa cara que ela está aí, ó. E aí eu falei, ainda mais que ela está com essa cara boa, deve ser que aconteceu uma coisa muito boa. E aí eu fui lá, falei, Bárbara, o que aconteceu? Ela, pastora, eu estou voltando para o hospital. Porque a Ayla está no hospital, a Ayla está no CTI, mas Deus é fiel. Ele me deu uma promessa sobre a Ayla e ela vai sair de lá. Mas ela está bem? Então, pastor, esse é outro assunto. Cada dia é uma situação. Mas eu estou voltando para lá e eu tenho que ir rápido, porque eu tenho que dar uma palavra para as mães que estão lá, porque agora a gente está fazendo um estudo bíblico e eu tenho que encorajar as mães que estão ali com os bebês no CTI. Gente, eu fiquei tão impactada com a Bárbara, eu fiquei assim, eu nem tinha resposta. Eu não sabia o que falar com ela. Eu cheguei e falei assim, amor, cheguei em casa e falei para o Mateus, Deus vai fazer um milagre completo na vida dessa menina. Por quê? Porque a fé da Bárbara me impactou. Tamanha fé. Eu lembrava de Jesus falando assim, a sua fé te curou, quando eu falava com ela. A sua fé te curou. E assim, não vou falar mais. A Bárbara que vai falar, vai contar o que aconteceu, né, Bárbara? Não está funcionando. Tem que apertar o... Agora vai. Agora vai. Boa noite. Em 2022, né, eu vivi uma situação muito delicada, né? Com 26 semanas de gestação, a minha pressão chegou a 20/11. Eu cheguei na maternidade, né? E tranquila, né? Igual a pastora Nani falou assim, vou hoje e já vou embora. Só que fiquei lá uns dias internada. E aí, né, foi constatado que eu estava com pré-eclâmpsia, fizeram todos os exames, descobriram que eu estava com deslocamento da placenta, bolsa rota. A minha bebê, ela era CIU, ela teve um crescimento restrito dentro da barriga. Ou seja, com 24 semanas de gestação, a Ayla parou de crescer. E eu não sabia nada disso, fazendo todo o acompanhamento. E ali começou a nossa luta, a nossa busca, né, de milagres, né, de vitórias ali no hospital. A Ayla entrou em sofrimento fetal e eles tiveram que fazer uma cesárea de muita urgência. E a Ayla estava com 525 gramas, 28 centímetros. 525 gramas, gente, já imaginou? A gente não liga se eu mencionar, porque é intenso, era muito difícil. E eu deitada ali, né, ali na maca, né, para fazer a cirurgia, e eu só sabia chorar. Entrei, assim, sabe, anestesiada, né, o que estava acontecendo, a ficha não tinha caído ainda. Muito medo mesmo. Eu só orava, assim, em pensamento, Deus, faz um milagre. E o Senhor falou no meu coração assim, hoje eu vou fazer um milagre neste lugar. A voz dele foi tão audível ao meu ouvido que, da mesma forma que eu estou falando com vocês, eu ouvi ele falando. E assim, passou alguns segundos, a Ayla nasceu chorando. Gente, um bebê de 525 gramas chorando. Não é esperado, porque não tem força. O pulmão não foi desenvolvido. E se tivesse duas pessoas, né, conversando ali, não dava para escutar. Era muito baixo.
E ali levaram ela para o CTI, né? Foram 55 dias na UTI, neonatal. Quando eu fui visitar a Ayla, cheguei lá na UTI. Eu vi aquelas incubadoras, aqueles barulhos de aparelhos apitando, muitos profissionais correndo para lá, correndo para cá. E eu cheguei para o meu esposo e falei assim, cadê ela? E ela estava bem ali na porta, era o bebê mais grave da UTI. E quando eu olhei assim, na incubadora, estava lá minha filha, pequena, muito pequena, né, com uma máscara gigante no rosto, oxigênio, cheia de aparelhos. E eu sem entender, assim, igual a Carol falou, por que eu? Por que eu? Porque logo eu, Senhor, é minha filha. Eu não pedi isso, eu não pedi para que engravidar, não foi algo que eu planejei, assim, foi o Senhor veio até mim, o Senhor me prometeu uma filha, e eu chorando sem entender. E ali, né, saindo da UTI, passei pela porta, eu tive duas escolhas. Eu me senti com duas escolhas. A primeira, escolher permanecer na dor, permanecer naquele momento de angústia, de medo, aceitar o que ia acontecer, né, qual seria o resultado daquilo tudo, porque as chances da Ayla sobreviver eram mínimas, ou as sequelas eram muito grandes, ou escolher persistir em busca do meu milagre. Bater a porta até que o Senhor abra e faça um milagre na vida dela. E por aí foi os longos dias, né? Foi 86 dias de hospital, quase 3 meses. Era um dia por vez. Era um dia de cada vez, né? Era um dia que os médicos falavam assim, olha, ela está grave, ela está instável, vamos fazer procedimentos. Chegava no outro dia, a Ayla está estável, a Ayla está bem, está respondendo aos tratamentos. E aí vinham as notícias. E eu escolhi permanecer no Senhor. Eu escolhi falar, olha, Deus, o Senhor vai fazer um milagre. Por isso que a Dani, né, a pastora Dani falou, ela estava convicta, ela estava sorrindo, porque eu cria de todo o meu coração que Deus ia mover os céus a meu favor. E eu entendi que ali não tinha o que fazer. Eu não podia mais fazer nada pela Ayla. Eu não podia carregar minha filha a hora que eu quisesse. Eu não podia trocar a fralda da minha filha. Eu não podia cheirar ela, ter os momentos da maternidade com ela. Mas há uma coisa que eu entendi que eu poderia fazer é crer, é orar, é buscar. E eu comecei a jejuar. Eu comecei a orar de manhã, de tarde, à noite. Eu deitava lá, né, eu fiquei no alojamento, né, durante esse tempo. Fiquei lá dentro do hospital. Deixei os meus 2 outros filhos, né, com meu esposo em casa. Abri mão de toda a rotina ali familiar para ficar no hospital com a minha filha. E eu deitava muitas vezes lá no alojamento, cheio de mamães, na mesma situação ali. E eu clamava ao Senhor, falei, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor move os céus em meu favor, né? E eu chegava lá na UTI, né? Inclinava a minha cabeça e clamava, Pai, sopra o fôlego de vida. Pai, faz com que os órgãos dela funcionem perfeitamente. E chorando, e eu determinei que se meu coração duvidasse do milagre, né? Muitas vezes os médicos duvidavam, né? Eu falava assim, Deus vai fazer um milagre. Eu tinha convicção que a Ayla ia sair em dezembro. E os médicos olhavam para mim e falavam assim, olha, está muito perto, está muito próximo. Um bebê assim, muito prematuro, extremo, fica muitos meses internado. A gente não tem uma data, uma previsão de alta, nada. E eu falava, olha, Deus, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai acelerar o tempo. E eu não deixava a incredulidade ou os diagnósticos, os relatórios médicos atingissem a minha boca. Às vezes o meu coração estava lá sangrando, meu coração cheio de dor, sabe? A minha alma como se tivesse sido rasgada ao meio. Eu não deixava, sabe, falar, expressar aquilo. E aí eu saía da porta da UTI, glorificando o nome do Senhor. Eu falava assim, Deus, seja louvado, glorificado seja o seu nome pela vida da minha filha. Em lágrimas. Isso, sabe, em lágrimas. E eu tremia em todo o tempo,
mas o Senhor foi fazendo os milagres. Muitas vezes, lá dentro daquela UTI, o pediatra falava assim para mim, um dos diagnósticos dela foi que ela estava com um furo no canal arterial. E ele virou para mim e falou assim, olha, a gente vai entrar com os medicamentos e vai ter as rodadas dos medicamentos. Se não resolver, se não fechar, a gente vai fazer cirurgia do coração dela. E pediu para assinar todos os papéis. E aí, nesse dia eu saí e comecei a jejuar. Dobrei meu joelho, levantava de madrugada, 2 horas da madrugada. Levantava as mamães, vamos orar pela vida dos nossos filhos. E clamava. E aí, quando eu cheguei, 3 dias depois, peguei a notícia lá, e o médico virou para mim e falou assim, Bárbara, não sei o que aconteceu, não era esperado, mas o canal fechou. Mas, porém, isso não impede que futuramente abra de novo. E aí eu virei para ele, falei com muita fé, convicta, sorrindo. Falei, Deus, desculpa, doutor, por agora fechou. Então, nós vamos comemorar. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus, fechou. E eu saí ali sorrindo, glorificando o nome do Senhor. Né? Mas teve vezes que o relatório não era bom, não era favorável. E eu tive que sair dali, chorando, mas glorificando ao nome do Senhor. Tira essa foto, gente, só no final. Amém? Já era, né? Mas olha, gente, a fé, ela ativa o poder de Deus. Eu não tenho como não crer nisso, né, gente? Assim, a fé, ela realmente ela ativa assim o sobrenatural e nós é tão difícil quando a gente está nessas situações, né, Bárbara? A gente escolher falar o que Deus quer que a gente fale. Não é sobre fraquejar em alguns momentos, sabe, gente? Não é que a gente vai estar sempre bem, né, Bárbara? Assim, tem momentos que eu tenho certeza que você ficou, né, desesperada com alguns diagnósticos e tudo mais. Mas escolher, assim, falar, como é um desafio para todas nós, né, gente? Assim, manter aquilo que Deus tem. E a minha pergunta, assim, eu não sei, a gente está em tantas mulheres aqui, será que diante de uma luta no casamento, será que a nossa boca está sendo usada para pronunciar a palavra divórcio tantas vezes? Sabe? Não importa o tamanho da luta que você está vivendo na sua casa, sabe? Você pode escolher abrir a sua boca e falar assim, o meu marido vai, sabe, a situação do meu casamento vai mudar, o meu marido vai ser transformado, essa situação vai virar, né? Os meus filhos estão assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E realmente a fé, a perseverança, né, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus já falou na sua palavra, ela vai levar a gente a um outro nível. Eu creio que Deus se agrada muito, sabe, do nosso coração, quando a gente mantém essa atitude de fé. Ou seja, as circunstâncias podem estar diferentes, podem estar difíceis. As circunstâncias mudam, mas você não muda e você continua confiando em Deus. Né? E a gente continua confiando em Deus, continua confiando que Deus vai fazer. E isso foi tão verdade na sua vida, Bárbara, assim, edificou muito a minha fé, a história da Bárbara, né? Nós estivemos lá visitando esses dias essa família, a Ayla e tudo mais, e assim, eu tive o privilégio de ouvir essa história com muitos detalhes, né, Bárbara, que a gente não dá tempo de falar aqui, e eu saí de lá, a gente até brinquei, porque na hora que eu cheguei, brinquei não, porque é verdade, e o Davi aqui no meu ventre, mexendo, pulando. Ele ficou, o tempo que a gente ficou na visita ali, conversando com eles, eu falei, gente, as histórias de milagres se conectam. Então, assim, ele já está agitado aqui com a Ayla do lado de fora, que já é um milagre vivo, né? Então, assim, foi tanto milagre que eles viveram, não dava tempo dela contar tantas coisas, né? Mas como que Deus usou a vida... como Deus usou a vida da Bárbara, o testemunho dela conosco. Várias vezes ela falando que via filhos das mães amigas morrendo ali também, porque aconteciam situações assim, né? E ela era desafiada a continuar crendo. Como é desafiador, gente, mas a gente viu na sua vida, na prática, Bárbara, não é só porque você está falando aqui, mas na prática o tamanho da sua fé. E glória a Deus por isso. A fé ativa o poder de Deus, gente. Eu creio que nós precisamos, né, ter essa convicção no nosso coração. Glória a Deus por isso. Então, olha só essa frase. Nós somos divinamente fortes. Nós não somos fortes por nós mesmos em algumas situações,
mas o Espírito Santo nos concede a graça de ser fortes nesses momentos, né? E eu creio que Ele está te fortalecendo aí, para você ser muito forte, independente da estação que você está vivendo. Amém, gente? Então, você não vai naufragar na fé, eu não vou naufragar na fé, mas nós vamos construir centenas de testemunhos de milagres, igual os que a gente está vendo aqui, porque eu creio que nós vamos saber dar os passos certos, que são esses passos aí, o passo do milagre, do agir de Deus, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos até Jesus, nós vamos até a pessoa certa. Em segundo lugar, a gente persevera, né, Bárbara? Persevera. E em terceiro lugar, que nós gostaríamos de falar aqui, é que é preciso ter humildade para reconhecer. Olha o que fala em Mateus 15, 26 e 27, continuando a história dessa mulher Ciro-fenícia. Olha aí o que aconteceu, olha. Ele respondeu, Jesus respondeu. Depois que ela pediu ajuda, né? Jesus responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorrinho. Basicamente, ela foi humilhada ali, né? Ela poderia se sentir a pior pessoa, né? Porque aí ela não era do povo ali, ela era de outra nacionalidade, ela tinha outra identidade, e Jesus tratou ela como uma outra categoria, eu creio que até para testar o coração daquela mulher, né? E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! É isso, né, gente? O que é mais forte para a gente? A gente segurar o orgulho nas nossas mãos? Ou a gente soltar a nossa reputação? Ou a gente soltar, sabe, tudo que nos prende e falar assim: Senhor, eu não vou reter nada do Senhor. Eu não vou esconder a minha mão ressequida. Eu não vou esconder as minhas falhas. Eu não vou esconder os meus problemas. Mas está aqui, Senhor. Eu quero expor isso ao Senhor. Eu sei que o Senhor está colocando pessoas na minha vida para que eu possa pedir ajuda, para que eu possa expor essa mão ressequida. Uma situação no meu casamento, uma situação na minha casa, uma situação no meu coração. Eu posso, Deus, sabe, descer desse salto do orgulho, que a Bíblia fala: Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. E nesse processo do milagre, eu creio que Deus pede para muitas de nós, para que a gente abra a mão do nosso orgulho. E eu creio que talvez Deus esteja falando com algumas mulheres aqui. E humildemente, sejam humildes para reconhecer algumas páginas que precisam ser viradas na sua vida, para que o milagre venha. Amém? E eu queria que a Poli compartilhasse um pouco para nós desse contexto aí também, porque a Poli passou por lutas, né, Poli? Algumas pessoas não sabem disso, mas na área emocional, síndrome do pânico, ela viveu momentos aí, muito tempo que a gente viveu aí com ela, com essas situações, e eu lembro muito de você me falar, né, Poli, em algumas situações assim, eu não posso ter vergonha de reconhecer. O meu processo foi assim. Eu precisei reconhecer, eu precisei colocar diante de Deus, eu precisei colocar as cartas na mesa, eu precisei abrir mão do meu orgulho e expor aquilo que estava ferido para que fosse curado. Não é assim? Então, compartilhe aí com a gente um pouquinho do que aconteceu com você nessa parte de também ter humildade de reconhecer. Boa noite. É um prazer, né, poder compartilhar um pouquinho. Eu não sei se todas, né, já escutaram esse testemunho, mas é algo que ultimamente tem vindo muito, né, às claras aí. Mas a minha história começou, né, de um histórico de síndrome do pânico, de depressão, de crise de ansiedades, mais ou menos em 2009. E eram momentos muito difíceis, porque assim, você assumir isto é muito difícil. Primeiro é difícil para você e assumir isso diante das pessoas. E pensando assim, há mais de 10 anos atrás, não era algo tão aceitável assim, né, na sociedade. Ainda mais quando você tem um tempo já caminhando com Jesus, você se colocar, você abrir, mostrar suas feridas, mostrar quem você realmente é. Então, foi um momento difícil na primeira crise, e aí da primeira assim, foi desencadeando várias outras, porque vão surgindo gatilhos. E para mim aceitar, no primeiro momento, né, que eu estava assim, doente, com doenças na alma, e aquilo estava assim, vindo sobre o meu corpo, pelo físico mesmo, foram inúmeras idas nos hospitais, inúmeros problemas, né, que começou a surgir no casamento. Eu lembro que a gente estava fazendo ali 1 ano de casado, e quando veio a primeira crise,
E mais ou menos em 15 dias nós precisávamos mudar de casa. Eu dei uma crise, eu não conseguia mais ficar em casa. O Lucas estava estudando, eu não conseguia ficar sozinha. E foi algo muito desesperador. E abalou muitas estruturas nossas como casal, também formando a família ali. E por muito tempo eu não queria aceitar aquilo. Eu falava que não é nada, vai passar, às vezes é um estresse, é uma estafe. Mas o Senhor colocou pessoas do meu lado que me amaram, que me acolheram e me ensinou. Eu vejo que realmente foi Deus, sabe? Como aquela mulher ali, né, persistiu por um milagre, ela se humilhou diante de Jesus, diante daqueles discípulos ali, ela não parou, ela perseverou. Eu falo que essas pessoas me ensinaram esse caminho. Então, eu fiquei muito dependente de remédios e eu escondia muito isso das pessoas, a minha dependência do remédio. E às vezes a gente precisava ir num lugar e eu ficava sonolenta, e eu ficava mal, mas eu não queria me expor. Em algumas situações também, assim, eu me sentia muito angustiada, muito amargurada. E eu sempre falava assim, Senhor, eu nunca vou conseguir servir, eu nunca vou poder ser plena naquilo que o Senhor tem para mim, no meu propósito, porque isso me envergonha muito. Isso gera muita culpa, era um peso de culpa muito grande. E eu projetava esse sentimento também. Ainda não existiam as meninas, mas eu projetava muito isso, às vezes, no Lucas. E qualquer coisa eu falava, mas não é que eu tenho um problema. O problema está com as pessoas. O problema está com a situação com a qual eu fui criada. Foi no ambiente. Aquilo que me faltava, né, que eu julgava sobre as pessoas, mas eu não encarava. Que eu precisava tomar uma atitude. E nesse tempo, assim, caminhando, servindo a Deus, caminhando ao lado de pessoas, o pastor Mateus, a pastora Dani, o pastor Clemente, a pastora Clausi, foram pessoas fundamentais para mim nessa caminhada. Eles foram me mostrando que eu precisava me expor. E a palavra de Deus também, à medida que eu ia meditando na palavra de Deus, o próprio Espírito Santo falava isso no meu coração. Que eu precisava demonstrar a minha fraqueza, eu precisava demonstrar ali a minha mão ressequida para que eu pudesse ser curada. E ali começou um processo muito forte de me expor, de externalizar tudo que eu sentia. E realmente não é fácil você se abrir. Não é fácil você abrir suas emoções. Não é fácil você abrir a sua fraqueza. Não é fácil você assumir as suas falhas. E você escolher, acima de tudo, sair dessa posição de vítima. E eu acho que uma das coisas mais difíceis era quando eu precisei tomar essa atitude. De falar, olha, eu preciso sair desse local. E era como se realmente eu estivesse numa caverna. E muitas vezes eu via aquela luz do lado de fora. E eu falo que N vezes assim, eu orava, né, no meu tempo com Deus e falava, Senhor, me tira dessa situação. Muitas vezes eu estava em casa e às vezes eu estava aqui no meio de todo mundo, mas quando eu chegava em casa parecia que eu estava sozinha. Eu chorava compulsivamente. Muitas vezes eu tive que ir para o hospital. Ligava às vezes para a Dani, conversava, abria meu coração. E principalmente nesses momentos de me expor, de abrir meu coração, de falar, olha, eu estou fraca, eu preciso de ajuda, a minha família precisa de ajuda, nós estamos passando por esse problema, no nosso casamento isso tem acontecido por algumas coisas que está dentro de mim, não só culpando o outro. Isso foi fundamental para esse processo. E eu aprendi, né, de uma forma dura, que realmente o orgulho não vai te levar a nada. Esconder a mão que estava ali machucada, nunca ela poderia ser curada. Tampar as feridas e fingir que estava tudo bem, nunca me levaria para o propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, eu falo que nesse processo todo de querer de se humilhar, mas não é se humilhar de uma forma que as pessoas vão te apontar, mas se humilhar de uma forma para que Deus possa realmente derramar a graça dele e você receber da cura. O quanto que isso hoje, eu falo que se tornou algo tão prazeroso na minha vida. E como que hoje eu consigo contar, porque era uma coisa também muito difícil falar disso, né? Eu sempre falava isso às vezes com a Dani, com o Mateus, porque eu tinha esse medo de como as pessoas iriam receber isso. Mas hoje eu vejo que a gente vive um tempo que é muito importante outras mulheres escutarem e ver que se abrir para as pessoas certas, mostrar suas feridas vai te trazer cura e você vai viver algo muito maior, algo que às vezes nós nem imaginamos viver. E eu falo que hoje, assim, o que eu vivo, eu paguei um alto preço por isso. Mas hoje eu olho para trás e vejo como a minha vida hoje pode ser leve.
o quanto o amor de Deus, o amor das pessoas, eu persistir, eu não voltar para a caverna, porque muitas vezes a gente dá um passo, mas a gente quer dar 2 para trás de novo, porque a gente fala, nossa, aquele lugar é muito mais confortável para ficar. Eu ser vítima da minha própria história é muito mais confortável viver do que eu querer ser reformada para viver algo em Deus. E eu vejo o quanto que nesse processo eu vi a mão de Deus, o amor de Deus, pessoas que me amaram, pessoas que derramaram palavras de fé, que me impulsionaram, que me abraçaram, mesmo quando eu falava assim, olha, essa é a minha falha, esse é o meu pecado, isso é o que eu estou escondendo. A minha casa, o meu casamento precisa de uma intervenção, nós precisamos de ajuda. Não foi fácil, mas eu estou aqui e estou contando para vocês essa história. É incrível, né, gente? Quantos testemunhos maravilhosos, e eu sou prova viva disso, sim. E essas questões, né, emocionais, muitas vezes elas batem tanto, elas se prolongam tanto. E eu queria trazer uma palavra de Deus para nós também, porque esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, a depressão e a síndrome do pânico e outras coisas, né? E a gente estava falando sobre esse assunto. É uma coisa química. Você tem que aceitar, você tem que se medicar e você tem que seguir. Eu não estou dizendo, gente, que nós não precisamos buscar profissionais, né? Pelo contrário, né? Terapeutas de uma extrema necessidade em alguns processos. As pessoas vão precisar de psiquiatras, de remédios. Nós, muitas vezes, né, até orientamos as pessoas a buscarem esses profissionais, porque realmente é muito importante. Mas eu quero dizer algo para você. Muitas vezes o Senhor, Ele quer... Ele pode chegar nesse ponto, sabe, de nos encontrar e transformar essa história. Deus é totalmente capaz de reverter qualquer situação. E muitas vezes, né, as situações emocionais, esses dias eu estava conversando com um psicólogo, e muito conceituado e tudo mais, e ele me falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse que muitas vezes a pessoa está num acompanhamento com um psiquiatra, está num acompanhamento com um terapeuta, e ela vai melhorando, a pessoa vai melhorando. E quando chega no momento que ela está melhor, muitas vezes, quando o psicólogo fala assim, você está melhor, você melhorou muito, você deu muitos passos, a pessoa não gosta de ouvir aquilo, ela desaba e ela retrocede. Por quê? Porque ela sente muitas vezes que ela perdeu aquele lugar de vítima, ela perdeu aquele lugar, e ela está se recuperando e ela não vai conseguir mais se esconder atrás daquela história, né? Então, assim, eu creio que nós precisamos afirmar o que a palavra de Deus afirma. A palavra de Deus fala, Ele levou sobre si as nossas dores. Eu sei que a razão, muitas vezes, nos impulsiona a querer se ancorar, né, no que a ciência somente diz e tudo mais, mas eu quero dizer que todas essas histórias aqui, elas contradizem muitas verdades da ciência. Porque quando Deus entra na nossa história, Ele pode mudar as realidades. Sabe, ele muda as realidades. Então, muitas vezes, né, pode ser uma questão emocional, mas que lá atrás está escondido algum problema de uma mão ressequida que precisa ser estendida para ser tratada. Gatilhos que precisam ser, né, aprofundados, alguma situação lá de trás que precisa ser trabalhada, que precisa passar por um processo de cura. E às vezes a gente guarda isso num lugar tão profundo. E eu creio que hoje Deus está falando conosco. Se tem coisas profundas aí, se tem alguma mão ressequida, escondidinha, o Espírito Santo de Deus, eu creio que está incomodando muitas aqui a falar, não, eu não vou mais reter, né? Eu vou mostrar, eu vou me expor para ser curada e eu vou batalhar pela minha cura. E eu sou prova na vida da Poli, assim, de tantos anos já que a Poli vem tendo tanta vitória. E assim, às vezes vem uma situação, a incredulidade às vezes, gente, mas vem uma situação para balançar e ela tá lá firme, eu só viro para o Mateus e falo, amor, esse negócio que Deus fez foi pesado na vida da Poli. Porque ela está firme e forte e não está balançando com esses ventos tempestuosos que estão vindo sobre a vida dela. E Deus faz isso na nossa vida, né, gente? Muitas vezes nessa caminhada de 10 anos de espera também pelo Davi, né, que agora nós estamos grávidos, Davi vem aí em julho. Mas
muitas vezes nesses 10 anos, gente, eu fui em alguns momentos muito tentada a me colocar nessa posição de vítima, né? De me vitimizar e de me esconder, e enfim. Mas em todo o tempo, vocês me conhecem, muitos aqui viveram esses 10 anos com a gente, vocês sabem, algumas pessoas chegavam e falavam assim, Dani, mas você não sofre, você não está mal. Eu falei, gente, eu tenho meus momentos maus, mas eu escolhi estar do lado da palavra de Deus e declarar o que iria acontecer. Eu sou muito curiosa, gente. Eu pesquisava muitas coisas no Google. Eu sou quase uma especialista em fertilidade. Se vocês precisarem de alguma coisa, saber de qualquer assunto, vocês podem me procurar. E isso me atrapalhava um pouco, que às vezes o excesso de informação atrapalha a nossa fé, sabia? Saber muito atrapalha a nossa fé, porque a gente se acha muito, né? Então, assim, às vezes atrapalhava a minha fé, mas em todo o tempo a gente escolhia crer na promessa de Deus para a nossa vida. E é dessa forma que a gente quer também concluir. Ai, meu Deus, esse cronômetro está me desesperando? Mas a gente ainda tem a parte melhor para fechar isso daqui, que é o quarto ponto e último dessa mulher. Olha o que aconteceu com ela, gente, em Mateus 15, 28. E essa é a parte poderosa de quando a gente decide trilhar esse passo a passo dos milagres, né? Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha o fim dessa história, gente. Olha o que Jesus disse aqui, mulher, seja conforme como é grande a sua fé, seja conforme você deseja. Isso aqui contradiz qualquer argumento humano nosso, gente. Não era a circunstância que estava favorável, e muitos momentos na palavra de Deus, as circunstâncias estavam completamente desfavoráveis, e Jesus falou essa mesma frase, seja conforme a sua fé. Seja conforme a sua confiança, seja conforme a sua caminhada de perseverança, seja conforme a sua fé em mim, que mesmo o mundo estando desabando ao seu redor, você acreditou que eu poderia fazer algo sobrenatural. E eu quero dizer para você e te encorajar, não deixe de crer no sobrenatural de Deus, amém, gente? Não deixe de crer. Então, o último ponto dos passos do milagre é justamente receber o milagre. Jesus é capaz de fazer milagres. É assim que a gente, depois de falar esses pontos, a gente queria que você saísse daqui com essa verdade no seu coração. E nós não temos muito tempo mais, mas eu queria que as meninas, assim, em um minutinho, meninas, diminui bastante o tempo, né? Um minutinho, que vocês só falassem assim, como que acabou essa história, né? Porque cada um, assim, tem um testemunho muito legal de fechamento aí, mas eu creio que a gente precisa fechar e falar o que aconteceu depois de ter trilhado esse caminho da perseverança, de buscar Jesus e tudo mais que nós falamos aqui, de expor a mão ressequida, né? E aí, Carol, conte-nos. Então, vou fechar aqui, né, com o milagre do Senhor sobre a minha vida. Em 2020, eu recebi ali do médico, né, liberação, e ele falou comigo com as próprias palavras dele que eu estava curada e que eu poderia seguir ali a minha vida, né? E glória a Deus. E assim, depois, né, de ter passado por todo esse processo, eu me casei, né? O Gabriel decidiu continuar comigo. Pode colocar a foto aí, gente, do casamento agora, pode. Ele falou assim, né, que ele ia continuar, e foi ali um parceirão para mim, né? E foi um momento assim que foi muito difícil, né? Ficar ali, né, sem o cabelo, e a gente ali antes, né, fazendo todo o processo ali do casamento, estava tão custoso. E quando eu estava ali finalizando ali o tratamento da quimioterapia, ele falou comigo assim, olha, vamos noivar. Eu falei assim, nossa, Deus, ele está ficando meio doido mesmo, agora eu vou noivar como? Sem cabelo? Ficou doido, menino. E aí ele falou assim, não, nós vamos noivar, eu sinto, esse é o tempo, vamos noivar. E aí nós noivamos, eu acho que tem uma foto do nosso noivado aí, eu estava de lenço ainda no meu noivado. Aquela da taça, gente. E, gente, foi assim, foi fluindo de uma forma assim, tão leve, né? As coisas foram acontecendo e Deus foi mostrando ali o cuidado dele ali com a nossa vida, né? Com a nossa história.
Mas aí nós nos deparamos também ali, né, porque a quimioterapia ela atinge ali os ovários, né, e nós nos deparamos ali também com mais essa luta, né, será que nós vamos conseguir ter filhos, né? E eu lembro que o médico falou assim, olha, você tem que congelar seus óvulos antes de você começar a quimioterapia, porque senão vocês não vão conseguir ter filhos, né? E eu me lembro que eu sentada ali na frente, assim, a menina falou comigo assim, olha, você vai ter que pagar quase 20 mil, e aí você vai ter que pagar mais entre 5 a 7 mil para você ficar cuidando aqui dos óvulos até você decidir engravidar. E eu chorando ali mesmo, no Life Center ali, eu chorando ali, eu liguei para o Gabriel e falei assim, olha, eu decido confiar no Senhor. Ele falou assim, nós decidimos, então, confiar no Senhor. E ali eu não fiz esse tratamento, não guardei os óvulos, né? E depois de quase 2 anos de casado, nós engravidamos. Tivemos a nossa Bia, a nossa Beatriz, nossa alegria lá da nossa casa. Hoje ela está com 4 aninhos, né? E Deus fez um milagre completo na nossa vida e tem cada dia mais, né, feito grandes coisas nas nossas vidas, porque nós decidimos permanecer no Senhor, permanecer buscando ao Senhor, né, e confiando na palavra dEle, no que Ele tem de promessa para as nossas vidas. Então, igual eu falei, né, foi 86 dias internados, foram 6 transfusões de sangue, 2 momentos de intubação, vários exames invasivos, tolerância à proteína do leite, restrição alimentar. Foi dias, né, igual a pastora Dani falou, dias de muita vitória, mas foi dias também que eu tive derrotas em orações. Muitas vezes eu orava a Deus para acelerar o tempo. Quando eu ia pegar o boletim médico no outro dia, era tudo ao contrário ao que eu tinha orado na noite anterior. Mas eu resolvi permanecer no meu clamor. E durante, sabe, os momentos que eu fiquei lá no hospital, eu incentivava as mamães a permanecer, né? E hoje eu tenho contato com muitas mães, né, que estavam desviadas, que tinham afastado do caminho do Senhor, mamães que nunca teve um contato com o Evangelho, né, teve esse contato, e Deus fez muitos milagres também, vários bebês lá. E a Ayla ficou 55 dias na UTI neonatal. Teve um momento que eu tive que fazer um clamor diante da incubadora da minha filha. Um bebê, quando ele nasce e precisa de oxigênio, ele fica dependente do oxigênio. E eles foram fazer o desmame do oxigênio, né, na vida da Ayla. E a Ayla, ela até então não sabia respirar ambiente como nós. Ela dependia do oxigênio. E o desmame é muito triste. Ela fazia uns movimentos com a boca, eu escutava ela puxando o ar e soltando o ar pela boca, o olhinho revirando, a barriguinha afundando, e ela tremia assim. E eu, meia-noite lá na UTI neonatal, eu falei assim, diante do Senhor, uma oração que, como mãe, nunca eu pensei em fazer. Mas eu clamei diante do Senhor, falei, Deus, foi o Senhor que veio até mim e fez essa promessa. Eu não pedi uma filha. Eu já tenho 2 filhos. Eu não fui até o Senhor pedir uma filha. Foi o Senhor que veio até mim e me prometeu ela. A minha filha está assim. Eu estou assim, por dentro, estou destruída. Eu não, como mãe, eu não estou aguentando ver minha filha sofrendo desse jeito. Se for por mim, eu ficaria meses aqui com ela. Mas o que me dói é que ela é um bebezinho que está lutando pela vida. E meu coração está entristecido. Mas se for da vontade do Senhor, se o Senhor quiser recolher a minha filha, o Senhor pode recolher. Desculpa. O Senhor pode recolher a minha filha. Eu sei que na sua presença ela vai estar melhor do que aqui. E o Senhor, né, encheu meu coração naquele momento. Eu chorava como se não tivesse ninguém naquela UTI. As enfermeiras, né, vinham sussurrando em cima da incubadora da minha filha. E eu falei, Deus, se for da sua vontade, o Senhor pode recolher a minha filha. Eu não sei se eu vou conseguir levantar, eu não sei se um dia eu vou recuperar, se a sua decisão for essa. Mas se a sua decisão for que a minha filha seja curada, que o Senhor restaure a saúde da minha filha, que seja imediatamente.
que eu vejo esse processo sendo acelerado. E ali eu acabei de chorar, né, diante daquela situação. Fui, né, subir para o quarto e 5 dias depois, a Ayla estava na UCI comigo. E eu estava cuidando dela. A Ayla teve uma melhora tão significativa que a pediatra falou, Bárbara, não é esperar no bebê sair com o peso que a Ayla está. Né? Tem uns procedimentos, a Ayla está muito abaixo do peso, né, para ganhar alta da UTI. Mas ela está bem. E ela saiu em ar ambiente. E a Ayla é uma criança totalmente saudável. Ela é uma criança sorridente, né? Ela não tem sequelas, né? Faz todos os acompanhamentos, ela não tem sequela nenhuma. É uma criança que exala o amor do Senhor. Quando eu olho para ela, eu vejo como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, né? E eu saí daquele hospital agradecendo ao Senhor pelo aquele deserto que eu passei. Muitos foram os momentos de lágrimas, de tristeza, momentos que eu achei que eu ia cair, não ia conseguir levantar. Mas eu vi a bondade do Senhor. E eu vi, sabe, a fidelidade dEle. Um Deus que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Amém. Então, chegar até aqui não foi fácil, né? Como a Dani falou. Existiam muitos momentos de choro, existiam muitos momentos que eu precisei realmente levantar a mão. Mas algo que eu posso falar nessa história toda, assim, é porque por muito tempo a gente fala, às vezes, né, do amor de Deus, da paz, da alegria que Jesus pode nos dar. E algo que eu sempre, nos momentos da crise, que eu falava assim, Senhor, eu não quero mais só falar isso para as pessoas. Eu quero sentir isso de forma real dentro do meu coração, na minha vida, na minha casa, no meu lar. E nessa temporada começou a chegar a Letícia, depois veio a Ana. E eu lembro que eu falava assim, eu não quero que as minhas filhas tenham uma mãe que elas não saibam qual o momento que ela vai estar bem, quando ela não vai estar, quando a mãe vai precisar tomar remédio e não. E aí, nesse processo, assim, eu comecei a fazer provas com Deus realmente, né? Eu falava, Senhor, eu sei que a medicina nos ajuda e me ajudou até agora, mas eu quero ser livre, eu não quero ser uma pessoa dependente desses remédios, eu não quero mais ficar nessa caverna, eu preciso sair e viver o seu propósito. E aí começou essa história, que agora eu falo que eu vivo, que eu fui reformada, que eu fui mudada, que eu fui transformada. E para a glória de Deus, hoje, assim, eu não me encontro mais naquele lugar. Parece que é uma coisa que, quando eu vejo, eu falo, eu nunca mais quero voltar para ali, né? E como a Dani falou, o Senhor me provou nesse tempo, porque desde o dia que eu falei isso, vieram muitas lutas. Lutas da minha vida profissional, lutas muitas vezes em casa, problemas familiares. E eu falava, Senhor, eu não vou voltar para esse lugar. Esse lugar eu já deixei ele, não é mais o meu lugar. E eu falo que hoje, assim, eu tenho vivido essa paz de Deus. Eu tenho vivido essa alegria que eu tanto falei para as pessoas que existiam em Jesus. Eu tenho conhecido esse amor de Deus, o que eu não abro mão. E eu sou muito feliz que quando eu olho para as minhas filhas e posso falar com elas que eu sou uma mãe melhor para elas. Eu quero dar um futuro melhor para elas. E eu posso falar de algo que eu experimentei, que foi uma cura no Senhor, que foi a paz no Senhor. E o melhor de tudo, hoje eu sei que eu tenho uma identidade em Deus e que eu posso viver o propósito de Jesus. Então, a minha casa hoje vive disso. Eu posso falar que eu vivo o propósito real de Jesus na minha vida. Eu consigo ter leveza e alegria em servir ao Senhor. Que bênção é chegar no quarto ponto, né? Que bênção que é ver que Jesus faz, Deus pode fazer. Nós fizemos uma lista de pessoas que tinham testemunhos maravilhosos. Foi difícil a gente fazer essa seleção, porque a gente tem muitas pessoas aqui que viveram tantos milagres, tantas histórias maravilhosas. E eu quero falar para você que esse é um lugar de milagres. Amém? Que essa é uma casa de milagres, que você está diante de um Deus de milagres, que você está diante de um Deus que pode fazer todas as coisas, até as que humanamente são mais difíceis e impossíveis de serem feitas. Esse Deus é o nosso Deus e Ele pode fazer. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, mas que você precisa de um milagre, às vezes você precisa de uma intervenção, você já teve um diagnóstico, humanamente já está muito definido o que vai acontecer.
Mas eu creio que aqui entre essas mulheres, né, todos esses testemunhos, nós vimos milagres vivos, né? A Ailis ali, um milagre vivo. A vida da Carol aqui é um milagre vivo. A sua família, a Poli, com tudo isso que ela carrega hoje, com tudo isso que Deus tem feito. O Davi que está aqui, que daqui a pouco vai, né, vir. São milagres de Deus, né? São milagres vivos. A gente não está falando de uma coisa, né, provável, a gente está falando de algo que é um fato já, os milagres consolidados do Senhor. Então, escolha, sabe? Escolha abrir a sua boca e acreditar naquilo que Deus faz e declarar aquilo que Deus faz. E toda vez que vier um ímpeto, né, te puxando para trás, para crer racionalmente, para não crer, para ter desesperança, eu creio que Deus quer colocar uma porção de esperança na nossa vida, na sua vida.